Iniciamos então mais uma unidade de aprendizagem, hoje a 14ª, onde iremos debater os conceitos de sociedade, esporte e lazer. Uma relação, a constituição da sociedade diante dos elementos esporte e lazer, a diferenciação que existe entre esses dois conceitos, dessas duas práticas humanas e a importância que ambas desenvolvem. Então, primeiramente, cabe retomar aqui a ideia do esporte como uma forma de expressão cultural. Tá? As sociedades, e todas elas, vão desenvolver práticas esportivas que acabam sendo expressão da cultura cultivada nesses espaços. E o esporte, então, ele não é uma realidade relacionada ao mundo moderno, contemporâneo, né, do esporte divulgado, televisionado. Não, o esporte ele faz parte da condição humana, né, e ele é percebido em sociedades, registros históricos que fazem esses registros, né, muito antigamente. Se nós formos olhar hoje, no nível de Brasil, algumas tribos indígenas muito isoladas desenvolveram práticas esportivas muito próprias, muito deles, e que algumas práticas esportivas foram discutidas e foram descobertas recentemente, né? E prova disso são os Jogos Olímpicos indígenas, né, que é o que ocorrem no Brasil e que demonstram o quanto o esporte ele se revela também uma expressão cultural. Se nós analisarmos o conceito esporte, ele vai ter origem lá do francês deport, né? E ele vai significar na sua origem do termo, né, lazer, né, prazer em fazer, né? Então ele tem essa relação. Porém, ele vai sendo transformado e os ingleses, né, eles compõem então o conceito de esport, né? O esporte então ele vai congregar ali todas as atividades atléticas com regras, né? Atividades físicas, atividades que envolvem o pensamento humano, mas que por trás dela existem regras, elas são regradas, tá? E mais recentemente, né, ou mais modernamente, vão começar a surgir as instituições regulamentadoras de cada esporte. As federações, as confederações, né, que vão determinar as regras, as mudanças, o aperfeiçoamento das regras de cada esporte. Tá? E isso vai ter um valor universal, um valor para todos aqueles que praticam determinado esporte. Um fenômeno que se percebe na prática do esporte, ou na relação sociedade-esporte, é que com o fortalecimento do capitalismo, novamente aqui estou retomando o conceito de capitalismo, nós vamos ver que o esporte ele passa a ser visto como um mercado, um produto, uma possibilidade de comercialização. E vai ocorrer então o que se conhece por mercantilização do esporte. Né? Hoje a gente vai ter a nível mundial ligas, né, as chamadas ligas de esporte altamente lucrativas, muito ricas, né, onde gira a questão econômica ela é muito visada, né? Nós vamos nos Estados Unidos a liga de futebol americano, a liga de basquete, a liga de beisebol, né? Muito forte, envolve muito dinheiro, né? Na Europa, as ligas nacionais de futebol, enfim, tá? São práticas esportivas, né, que são comercializadas, né? Ou seja, vai se comercializar produtos dos times, produtos das equipes, a transmissão, né, pela televisão, pela internet, pelas plataformas de streaming, né, dessas práticas esportivas, com a atuação dos patrocinadores, enfim, e isso acaba gerando realmente uma mercantilização do esporte, né? Como elemento histórico também, como elemento socialmente constituído na relação do esporte, nós vamos ter uma máxima, né, uma máxima de racionalização do esporte,
porque algumas práticas esportivas mais primitivas, né, que envolviam lutas, né, elas realmente eram muito agressivas contra a pessoa humana, né? Então você vai ter lá práticas esportivas que em determinados momentos levavam à morte dos competidores, né? Quando ocorre, né, com o passar do tempo vai ocorrendo esse processo de racionalização do esporte, né? E as instituições regulamentadoras, como havia mencionado antes, contribuíram muito para isso também, o avanço, o desenvolvimento delas. Nós vamos ter a máxima socialmente aceita, que envolve a ética do esporte também, de que no esporte o que existe são adversários. Como existe uma relação competitiva ali, o que existe é uma relação entre adversários, não é uma relação entre inimigos. Não se está numa batalha, se está numa competição. Há de se saber perder, né? Há de se saber perder. Então, essa relação, esses mecanismos que se criam por trás do esporte, permitem que o esporte tenha esse intuito civilizador também. O esporte é uma prática civilizadora. A partir do momento que, findado o jogo, né, findada a prática esportiva, os adversários possam se cumprimentar. Porque ali não existe inimigos, o que existe é a relação de adversários, o que existe é uma competição. Que pode gerar conflito em determinado momento, que entra o elemento da cooperação também, que são os 3 mecanismos da socialização, mas basicamente o que existe é competição e dessa competição deve se gerar um elemento civilizatório. O lazer, diferentemente do esporte, ele não é regrado, né? Diferentemente do esporte, o lazer ele não estabelece regras para a sua prática. O esporte, eu posso praticar um esporte como fonte de lazer? Pode, tá? Mas todo esporte ele pode ser um lazer, mas nem todo lazer pode ser um esporte. Essa é a relação possível de se estabelecer, tá? Porque o lazer ele pode se dar de uma maneira coletiva, mas também ele pode se dar de maneira individual, solipsista, sozinho, tá? Eu posso ter momentos de lazer numa leitura, por exemplo. O conceito de lazer aqui ele pode ser primeiramente compreendido do ponto de vista filosófico a partir dos gregos, né, que valorizavam muito o que eles chamavam de ócio produtivo. Tá? Aristóteles teoriza muito sobre isso, e a noção de cidadania, quem que é cidadão para os gregos, lá o Aristóteles vai teorizar? Cidadão é quem consegue ficar ou ter tempo para o ócio produtivo. O que é o ócio produtivo? É aquele momento de não ter nenhuma ocupação, mas estar disponível para mim mesmo, para deixar os meus desejos vir à tona. Né? Então, o grande embate que se faz na sociedade contemporânea acerca do ócio, porque o ócio ele passa a ser algo visto de maneira muito pejorativa, a pessoa que vive no ócio é uma pessoa mal vista socialmente, né? Então o lazer ele acaba tendo essa desconfiança, né, da sociedade contemporânea. Tanto é que se estabelece uma relação dicotômica aqui, né? O lazer ele é uma necessidade ou é puramente um momento de expor os meus desejos? Tá? E temos que analisar e temos que compreender que são as duas coisas. É uma necessidade humana e é uma necessidade de extravasar os nossos desejos. O que se percebe muito claramente é uma visão negativa dos desejos humanos. Né? Quando, por exemplo, se faz aquela... o trabalhador, enfim, ele tem direito aos seus 30 dias de férias, blá, 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 e se utiliza aquela frase, primeiro eu tenho que trabalhar para depois viajar. Por quê? Porque o viajar é uma manifestação de desejo, eu desejo, eu quero, mas antes dos desejos tem as minhas obrigações. Eu preciso cumprir as obrigações. Os desejos não são importantes. É assim que nós vivenciamos no nosso contexto civilizatório essa ideia. Os desejos, eles muitas vezes são contrários, né? Isso é uma herança talvez medieval que se via tudo aquilo que era desejo, que era relação corporal como algo pecaminoso, né?
pelo pensamento medieval, cristão medieval, né, talvez tenha ficado como herança para a nossa cultura. E o capitalismo manufatura, ele acaba se apropriando dessa ideia, desse conceito também, e acaba fortalecendo ele, porque quando a pessoa se dedica menos ao lazer e busca mais o trabalho, melhor, né? Então se fortaleceu essa ideia. Né? E o lazer ele passa a ser visto como uma necessidade para quem está com algum problema de saúde, né? Por causa do excesso de trabalho. Então, se o médico recomenda o descanso, recomenda o lazer, prescreve o lazer, né? Se chegou a esse patamar, né? Ou então ele vai dizer que é uma frescura, é uma má vontade, ele tem vontade de fazer isso, tem desejo de fazer isso, então vai se buscar, como se isso não fosse uma necessidade humana. Tá? O ser humano, o processo de humanização requer a vivência do lazer. Né? O ser humano ele precisa de momentos de lazer, de momentos em que ele consiga concretizar os seus desejos. Tá? Por hoje, então, ficamos por aqui. Voltamos na nossa próxima unidade de aprendizagem. Até mais.